Oi gente, eu sou a Thalita e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda bolsa em crochê. Aqui também tem um outro modelinho com algumas adaptações que eu vou explicar para vocês. Para fazer esse modelo aqui do vídeo, eu usei o fio papier da Fisher na cor brownie. Eu usei mais ou menos aí uns 130 gramas de fio. Cada rolo vem em média aí 100 gramas. Então, se você for fazer nesse modelo, com essa linha, é bom você adquirir 2 rolinhos. Mas você pode fazer também em qualquer linha. O fio náutico vai ficar um resultado muito legal, muito parecido. A única diferença vai ser no tamanho. Se for uma linha mais grossa, a bolsa vai ficar maior. Uma linha mais fininha, a bolsa vai ficar menor. Mas eu vou passar a medida das minhas correntinhas iniciais ali pra você. Então, dá pra você adaptar tranquilamente pra qualquer tipo de fio, tá? E aí, eu vou precisar de uma tesoura, uma agulha que eu usei de 5 milímetros para esse fio, agulha de tapeçaria para fazer os arremates finais, um isqueiro, que esse fio aqui a gente queima a beiradinha dele para grudar, aqui o botão magnético de costura que eu usei, uma agulha de costura comum e aqui as linhas para fazer a costura desse botão, eu vou usar no vídeo a escura aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas eu recomendo muito essa transparente, é chamada de linha invisível, porque dá um acabamento mais bonito ali na sua costura, tá? E aí, pra alça, eu vou usar essa corrente, eu compro ela por metro, vou deixar aqui na descrição os detalhes pra vocês, de onde eu comprei, e um mosquetão articulado pra gente colocar aqui a nossa alça. Antes, deixa eu só mostrar pra vocês aqui esse outro modelo que eu fiz. Esse eu usei o fio Antúrio da Vanessa Maio Fios, na cor rosa antigo. Esse é o fio 8/5, tá? E a única diferença é que aqui nas correntes iniciais eu fiz 21 correntinhas e 20 pontos baixos. O restante todo da mesma forma, que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, tá? E aí ela fica um pouco mais alta, ó, mais quadradinha do que o modelo aqui do vídeo, tá? Então, fica a critério de vocês, tem essa outra opção. Vamos começar? E para começar, nós vamos fazer 30 correntinhas, mas eu não vou contar aqui o meu nozinho inicial, tá? Vou deixar só o nozinho aqui, bem preso, para mim não perder o fio, ficar mais seguro aí, enquanto eu vou trabalhando. E aí, eu vou fazer 30 correntinhas. Bom, feito aqui minhas 30 correntinhas, eu vou tirar a medida aqui para vocês terem uma base, se vocês estiverem trabalhando com outro tipo de fio. Ó, as correntinhas ficaram aí em média 24 centímetros, mais ou menos, de correntinha, tá? E aí, eu vou trabalhar em pontos baixos. Então, eu fiz 30 correntes, vou pular a última correntinha, que vai ser a correntinha da volta. Vou aqui na próxima e eu vou trabalhar em pontos baixos, tá? Bem simples. Só fazer pontos baixos aqui em cada uma das correntinhas, 29 pontos baixos, até chegar no final aqui dessa carreira de correntinhas. E aí, eu já mostro pra vocês a subida. Cheguei aqui no final dessa minha primeira carreira, fiz 29 pontos baixos. E aí, pra subir, normalmente a gente sobe uma corrente pra fazer a subida, vira o nosso trabalho e continua aqui fazendo pontos baixos, tá? Esse trabalho é só ponto baixo nessa peça. E a gente vai fazer dessa forma por 8 carreiras. Tô aqui na segunda carreira, e aí eu vou trabalhar do mesmo jeitinho por 8 carreiras, tá? Então, vou fazer aqui essa volta dos meus 29 pontos, chego no final, subo uma corrente, faço mais 29 pontos e vou dessa forma, sempre subindo uma corrente e fazendo 29 pontos baixos, até chegar na minha 8ª carreira. Quando eu chegar aqui no final da 8ª carreira, eu mostro pra vocês que a gente vai trabalhar uma diminuição. Bom, gente, terminei aqui as minhas 8 carreiras. Fiquei aqui, ó, com mais ou menos
Vou mostrar pra vocês a medida por enquanto. 28, quase 28 por quase 8 centímetros, tá? Então, até aqui essas 8 carreiras, eu tenho essa medida. E agora, eu vou pra minha 9ª carreira, vou subir aqui normalmente uma corrente, viro o meu trabalho, e aí nessa carreira, nas laterais, eu vou fazer uma diminuição. Como que eu faço isso? Eu vou entrar aqui na primeira corrente, puxo meu fio, vou na segunda corrente, puxo o fio, fiquei com 3 laçadinhas aqui na minha agulha e tiro tudo, tá? Então, a diminuição, a gente pega 2 correntes e faz um ponto só. Isso só na lateral que eu vou fazer. E aí, vou seguir fazendo pontos baixos até o final dessa carreira. Cheguei aqui nas minhas 2 últimas correntinhas da minha 9ª carreira, e aí vou fazer mais uma diminuição. Então, eu entro na primeira corrente, puxo o meu fio, vou na última, puxo o meu fio e tiro os 3 elinhos aqui de uma vez. Fiz mais uma diminuição. Então, a gente vai ficar com uma diminuição em cada lado aqui na 9ª carreira. Agora, então, eu vou para minha 10ª carreira, vou subir uma corrente, viro o trabalho, e agora eu vou trabalhar só com ponto baixo, não vai ter mais diminuição, então, é só ponto baixo por toda essa carreira, e aí eu vou fazer, contando com essa aqui, mais 4 carreiras, só de ponto baixo, ponto sobre ponto, até eu ter um total aí de 13 carreiras. Então, fiz aqui 9 carreiras, na 9ª eu fiz a diminuição, ó, já ficou essa voltinha. E aí, agora eu vou fazer mais 4 carreiras só ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição. Terminei aqui as minhas 13 carreiras no total, então foram 8 carreiras só de ponto baixo. A 9ª carreira eu fiz uma diminuição e depois fiz mais 4 carreiras só ponto sobre ponto, tá? Então, até aqui eu fiquei com aqui no meio, ela fica mais ou menos com 27 centímetros. Aí, depois ela afina um pouquinho, depois da diminuição. Aí, fica com mais ou menos 25 centímetros e de altura 12 centímetros. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, essa orelhinha aqui da bolsa, essa lateral. Então, a gente vai subir uma corrente, viro o meu trabalho, faço 4 pontos baixos, 2, 3 e 4. E vou fazer uma diminuição. Puxo o fio, não fecho, vou na seguinte, fico com 3 laçadinhas e fecho tudo. Fiz uma diminuição. Então, fiz 4 pontos e uma diminuição. Subo uma corrente, viro o meu trabalho e já vou fazer mais uma diminuição. Qual que é a lógica que a gente tá trabalhando aqui? Sempre que eu estiver do lado de dentro aqui da bolsa, eu vou fazer a diminuição. Então, fiz aqui, sobrou 3 pontinhos, faço esses 3 pontinhos normalmente. 2 e 3. Subo uma corrente, viro o meu trabalho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. E os últimos 2 que sobra, eu faço a diminuição. Subo uma corrente,
viro e já vou fazer uma diminuição. Aqui eu tenho 3 pontos, então eu faço a diminuição. E o ponto sozinho, aqui o último. Vou subir uma corrente, viro, sobraram só 2 pontinhos. Então, aqui eu já vou fazer direto a diminuição. Até eu ficar aqui, nessa última carreirinha, sobrou só um pontinho. Eu trabalhei por 5 carreirinhas aqui, nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre fazendo a diminuição aqui pelo lado de dentro, até sobrar só um pontinho. Então, cheguei aqui, já posso cortar meu fio. Puxo aqui. E aí, depois a gente vai esconder esse fiozinho aqui pra dentro. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Bom, pra fazer o outro lado, eu vejo aqui qual que é a parte da frente da minha bolsa, ó. A parte é onde o fio terminou pra cá. Aqui, ó, você pode ver a forma que acaba, as correntinhas, aqui é o inicial, a frente da onde eu comecei. Então, eu vou pela parte de trás, ó, a diferença aqui, a gente termina com um nozinho, é a parte de trás. Então, aqui, eu vou pegar o meu fio lá do rolo, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou entrar na 6ª correntinha aqui, vou vir com o fio lá do rolo, puxo ele aqui, ó. Fiquei com o comecinho dele solto aqui, ó. Venho com o fio lá do rolo aqui, eu já vou começar com uma diminuição. Então, aqui eu não vou fechar, se a gente fosse fazer um ponto baixo normal, a gente ia fazer esse movimento. Então, como eu vou começar com a diminuição, eu tô só com o elo aqui na minha agulha. Eu já vou aqui no próximo. Posso ir passando esse fio aqui pra já escondendo ele. Vou puxar o fio lá do rolo e vou fechar, que aí eu já começo com uma diminuição. E aí, eu vou subir uma corrente. Sobrou aqui os 4 pontinhos, eu vou fazer eles sozinhos, normalmente, e já vou escondendo esse fio aqui do começo. Eu passo ele por cima aqui, ó, pra ir escondendo. 2, 3, deixa eu já cortar ele aqui. E o último pontinho sozinho desse lado. Agora, eu vou subir uma corrente, viro meu trabalho, vou fazer 1, 2, 3 pontos sozinhos, e aí sobrou aqui 2 correntinhas. E esse aqui eu vou fazer a minha diminuição. Essa última aqui é a corrente que eu subi, ela vai ficar um pouquinho mais apertadinha. Mas aí, você pega aqui com jeitinho. Passa por baixo dela. Ficou aqui com os 3 elinhos na sua agulha. E fecha fazendo uma diminuição, tá? Vai ajeitando pra ficar bem certinho. Sobe a corrente, vira. E já começa aqui com a diminuição. Sobrou 2, vou fazer aqui normalmente. Aqui a última. Subo a corrente, viro. Vou fazer um ponto sozinho. E os 2 que sobra, eu faço a diminuição. E agora, eu vou pra minha última carreirinha. Subo uma corrente, viro. Como aqui sobrou só 2 pontinhos, então, eu já vou fazer a diminuição.
Aqui a última correntinha. E fiz aqui a minha última diminuição. Então, fiquei aqui com 5 carreiras desse lado também, tá? Sempre fazendo a diminuição quando a gente estiver do lado de dentro aqui da bolsa. Então, eu vou cortar aqui o meu fio. Posso puxar ele aqui todo. E agora, a gente vai esconder esses fiozinhos aqui pelo lado de trás da nossa peça. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar uma agulhinha de tapeçaria. Passo aqui pela minha agulha de tapeçaria e vou escondendo aqui por dentro dos pontinhos, tá? A gente vai achando aqui onde dá pra passar, com cuidado. É só ir passando. Cuidado pra não forçar muito, não repuxar o ponto. Vai passando, ajeitando. Veja onde aí que tá mais folgadinho. E aí, você vai escondendo esse fiozinho aqui por dentro, até você achar o escapou, que tá seguro, né? Não ficar muito ali no começo. Aqui, ó, já vou esconder ele aqui. Esse fio, ele pra gente colar também dá pra queimar a pontinha dele. Então, eu vou cortar, pegar meu isqueiro. Vou cortar aqui bem rente. Aí, eu dou uma puxadinha nele aqui. Ele é da mesma forma que o fio náutico. Puxo o fiozinho dele aqui. Dou uma queimadinha aqui na ponta e escondo ele. Puxo, escondo ele aqui pra dentro. Dou uma apertadinha. Que aí, quando ele queima a pontinha dele, ele derrete. Se você estiver trabalhando com fio náutico, a mesma coisa. Se for algum outro tipo de linha, é só você cortar do mesmo jeito, pôr um pinguinho de cola de tecido e esconder aqui dentro da mesma forma. E aí, você vai fazer isso com todas essas pontinhas aqui que tiver sobrando. Então, nós vamos precisar de 2 partes desta iguais, tá? Antes de fazer aqui a lateral da bolsa, você tem que ter 2 partes iguais desse modelinho que a gente acabou de fazer. Vai ficar a frente e as costas da nossa bolsa. E para fazer a lateral da nossa bolsa é bem simples. É só fazer 6 correntinhas. Uma. Eu posso contar aqui já o nó inicial como a minha primeira correntinha. 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, posso contar aqui o meu nó inicial como uma correntinha. E aí, eu vou simplesmente trabalhar com ponto baixo, vai e vem. Então, aqui eu fiz 6, vou pular a última, que é a minha para dar altura. Venho no próximo, um ponto baixo. 2, 3, opa, 3, 4 e 5 aqui no meu nozinho inicial mesmo, pra ficar mais certinho, tá? Só segurando aqui pra ele não abrir muito, dar uma ajustadinha aqui no nó. Fiz aqui, então, 5 pontinhos baixos. Faço a minha correntinha de subida, viro a peça e vou fazer aqui mais 5 pontos baixos. 1, 2 e 5 aqui no meu último pontinho. Vai sempre dando uma ajeitadinha. E eu vou só fazer isso. Subo uma corrente, faço 5, subo a corrente, faço 5 e vou virando o meu trabalho. Essa parte vai ser a lateral aqui da bolsa. Essa parte toda aqui da lateral
a parte de baixo dela. Então, eu vou fazer um tamanho, vou fazendo aqui, vai e vem, num tamanho que eu vá medindo aqui, ó, desde aqui de cima até dar toda essa volta aqui por baixo e chegar aqui do outro lado, tá? Então, eu tenho que fazer um tamanho aqui que venha daqui, dê a volta e chegue até aqui em cima. Só subindo uma corrente, virando o trabalho e fazendo os pontinhos. Vai e vem até formar esse tamanho aqui da lateral e da parte de baixo da bolsa. Eu já mostro pra vocês. Então, cheguei aqui num tamanho já mais avançado da minha lateral. E aí, aqui acabou já o meu fio, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente emenda pra continuar, mas antes, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, como que eu vou medindo pra saber o tamanho que eu tenho que fazer essa lateral, ó. Coloco aqui no comecinho, ó, já fiz até aqui e vou fazendo até eu ver que chegou até aqui o tamanho, tá? E aí, pra fazer, então, a emenda do fio. Tem dois jeitos que a gente pode continuar. Primeiro aqui, deixa eu só subir a minha corrente pra virar. Aí, eu posso fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, o fio que tá vindo de outro rolo. E aí, na hora que eu vou fazer o meu ponto baixo, eu puxo esse fio aqui que tá terminando, mas finalizo com o outro, ó. Eu venho aqui com o outro dessa forma e fecho com ele. Aí, eu vou ficar com duas pontinhas aqui, ó, do fio que eu tava antes e desse que eu comecei agora. E aí, eu vou escondendo ele aqui, ó, passar por cima do fio agora que eu tô usando, ó, que tá vindo do rolo, as duas pontinhas, e aí eu vou escondendo elas e puxando o fio lá do rolo, ó. Deixo elas por dentro aqui do ponto e continuo fazendo os meus pontos baixos. Vou escondendo esses dois aqui. E aí, aqui eu já poderia cortar essas duas pontas e seguir aqui com o fio novo. Esse jeitinho de fazer a gente pode usar principalmente quando vai trocar a cor do fio, tá? Agora, um outro jeito mais simples, se você for continuar usando aí a mesma cor, o mesmo fio, é só você, nesse caso aqui, a gente queima pra grudar, né? Mas você podia usar uma cola também, tem gente até que dá uma costuradinha. E você só gruda aqui, de uma forma que não fique aparecendo muito. Confere se colou mesmo, se ficou firme, ó. Dá uma escondidinha, uma enroladinha aqui. E segue no seu trabalho. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente deixa bem escondidinho. Vou seguir aqui fazendo os pontos baixos. Ó, cheguei nele aqui, ó. Pego com cuidado, para que ele passe aqui de forma que não fique aparecendo essa emenda, ó. E vou seguindo normalmente. Então, cheguei aqui no final da minha lateral, eu fiz aí 70 carreiras, né, em vai e vem, e deu mais ou menos 62 centímetros, tá? Essa lateral. Aí, você pode cortar o fio, mas não finaliza aqui, tá? Só deixa assim, ó, pra gente não perder esse finalzinho aqui, porque o que acontece? Aqui, eu fui medindo, ó, a lateral aqui da bolsa e deixei uma folga, ó, tá? Ficou do tamanho, então, aqui da lateral com uma certa folga. Porque o que acontece? Pra gente costurar essa lateral aqui, não tem os pontos certinhos, né? Pra gente contar e ver quantas carreiras que a gente precisa. Então, a gente faz com uma folga, porque chegando aqui no final, geralmente vai sobrar um tanto. Então, esse lado aqui que a gente terminou tem que ficar aqui pro final, porque aí a gente terminando de fazer a costura aqui da lateral, a gente vai desfazer até o tamanho certinho aqui no final,
tá? Então, vamos começar aqui a nossa costura. Eu vou fazer em ponto baixo. Então, eu pego aqui a frente da minha peça, ó, frente. Aqui é onde eu comecei, eu já escondi o fiozinho aqui do começo, onde eu comecei a fazer essa lateral. E eu vou pôr dessa forma aqui, ó. Tá? Pra começar a fazer a costura. Então, eu vou pegar aqui o fio que tá vindo lá do rolo, com a mesma agulha que eu tava trabalhando. E aí, os pontinhos aqui que a gente vai pegando não tem um lugar exato, tá? Então, você vai tentar pegar aqui, ó, o mais pra lateral possível, não vir muito aqui pra dentro, pra ficar uma costura bonitinha. Então, mais na ponta aqui que você conseguir. Vou começar aqui nesse pontinho, aí eu vou entrando, ó, nesses pontinhos aqui bem da lateralzinha, ó. Aonde eu for vendo aqui que dá pra mim entrar, que não fique muito distante, a gente vai entrando, não tem lugar exato, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, então. Eu coloco dessa forma, pego o meu fio aqui do rolo, aqui pra ficar mais firme, pra começar, eu posso fazer uma corrente. Deixo assim, dessa forma, ó, um nozinho, que aí vai ficar mais firme aqui pra mim começar. Ajeito aqui mais ou menos, vou entrar aqui e venho aqui na lateral. Puxo aqui o meu fio. Isso aqui a gente pode esconder depois, tá? Pra não ficar muito grosseiro aqui na lateral. Então, fecho aqui com um ponto baixo. E aí, vou entrando aqui por toda a minha lateral. Desse lado, saio aqui. Vou puxando e fazendo aí com calma. Ajeitando. Analisando aqui onde que dá pra mim ir entrando. E vou trabalhando assim, ó. Acho que aqui tá legal. Vejo aqui mais ou menos. Tá vendo, ó? Que tem aí fique proporcional as carreiras. E vou trabalhando aqui com ponto baixo, ó. Sem apertar muito. Pego aqui um pontinho, vou lá no outro lado. E puxo aqui pra frente. Dou uma alturinha. E vou fazendo meus pontos baixos. Entrei aqui, vejo aqui atrás. E puxo. E eu vou trabalhar dessa forma por toda essa lateral. Aqui, olho aqui atrás mais ou menos. Puxo e vou fazendo aqui, ó. Aqui o fiozinho que a gente vai esconder depois. E vou fazendo aqui a lateral. Entro aqui. Vejo aqui mais ou menos onde fica proporcional. E vou fazendo meus pontos baixos. Vou entrar nesse aqui, aqui, e puxo. Dou uma altura e fecho meu ponto. Tá? E aí, você vai fazendo toda a lateral. Eu vou mostrar pra vocês só aqui a curva, como que a gente trabalha. Chegando aqui na curva, aqui a gente precisa ter uma atenção para ficar bem proporcional. Aqui é a minha carreira inicial. Então, aqui eu tenho aqueles 29 pontos. Então, aqui, ó, o primeiro pontinho, ó, ele às vezes fica um pouquinho escondidinho, a gente tem que fazer a curva nesse primeiro pontinho. E terminar aqui nesse último, pra curvinha ficar no lugar certinho, aqui da parte de baixo da bolsa. E aí, aqui, eu vou entrar, então, ó, embaixo desse primeiro pontinho, até o pontinho que tá no nozinho, tá? Vou vir aqui na peça da lateral, vou fazer um ponto baixo, e aí eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar pra fazer essa curva. Então, fiz o primeiro,
o segundo, e aqui eu tenho que entrar no mesmo lugar, tá? Opa, escapou. Venho aqui no mesmo lugarzinho, mais o segundo, vou no mesmo lugar, ó, confiro aqui se eu tô entrando no mesmo lugar e faço o terceiro. Puxa aqui. Aqui. Fiz os 3 pontos no mesmo lugarzinho, aí ele vai fazer essa voltinha, tá? E aí eu vou seguir aqui pro segundo ponto. E vou fazendo agora um ponto sobre cada ponto aqui da base. Atrás aqui eu não preciso, não tem lugar exato, ó, eu vou só naquela proporção. Mas aqui na frente é importante a gente tentar ir seguindo aqui a sequência certinha desses pontos aqui de baixo. Que a gente consegue ver melhor aqui, o de baixo a gente consegue ver os pontinhos, né? A lateral não fica tão exato. Então, vou entrando aqui em cada pontinho, vejo a proporção aqui atrás, puxo. E vou fazendo aqui até chegar na outra curvinha, tá? Cheguei aqui na outra curva, no último pontinho aqui da base, vou fazer a mesma coisa, vou entrar aqui, do outro lado aqui, e vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Dois e 3. Fiz os 3 pontinhos aqui no mesmo lugar. E vou seguir aqui na lateral até chegar aqui em cima. Bom, cheguei aqui em cima, ó, fiz toda essa lateral. E aí, sobrou aqui, ó, um pedacinho que a gente vai desfazer pra ficar certinho aqui. Então, eu vou segurar aqui, ó, na minha agulha, o último pontinho que eu fiz. Venho aqui, ó, olha aqui o que que sobrou. Então, eu vou desfazer até aqui, tá? Então, com cuidado, você vai desfazendo esse restinho aqui. Aqui, ó. Aí, chegamos aqui na última que eu vou desfazer. Ó. Aí, vai ficar o tamanho aqui certinho. Então, aqui, eu vou puxar esse fio todo. Ó. E aí, posso cortar e esconder ele aqui. Eu já vou esconder esse aqui e esse aqui do comecinho também. Opa, caiu a agulha. Vou cortar ele aqui, então, esse ó. Não que tá vindo lá do meu rolo, que eu vou continuar, vou fazer essa parte aqui. Mas esse aqui, ó, da sobra eu posso já cortar e esconder ele aqui por dentro, pra já ficar mais fácil no acabamento. E esse aqui também no começo, eu já vou esconder ele aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte de cima da bolsa, tá? Então, fiz aqui o meu último pontinho, unindo a lateral. E aí, pra mim fazer essa voltinha, aqui é onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais 2, pegando só a parte da frente, tá? Sem pegar a parte que eu uni aqui. Só pra mim fazer essa voltinha aqui da descida. E aí, eu vou aqui na lateral, ó, vendo onde fica bom eu colocar os pontos. Achando os buraquinhos aqui, que fique mais pra borda aqui possível. Não puxe lá muito no meio. Vou ajeitando, ó. E vou fazendo a descida. Sempre ajeitando.
até vir aqui na bordinha. A parte de baixo aqui, ó, já é mais fácil da gente enxergar os pontinhos. E aí é só ir entrando sobre cada ponto, vai ajeitando e fazendo aqui só pontos baixos. Cheguei aqui no final, ó, fiz toda essa parte, subi aqui do mesmo jeitinho. Aqui é onde eu comecei, já tinha um ponto, ó. Eu vou fazer mais 2 aqui, pra ficar aquela curvinha. E aí, eu posso cortar o meu fio. E aqui, pra fazer um fechamento bonitinho, eu vou simular uma correntinha. Então, aqui, ó, eu tenho meu primeiro pontinho. Eu passo por baixo dessa corrente. Passo meu fio aqui, que eu cortei aqui por baixo dela. Venho aqui nesse ponto, ó, e puxo o fio aqui pra dentro. Ó, eu simulei uma correntinha, dá uma ajeitada, pra dar uma continuidade aqui no nosso trabalho. E aí, eu escondo esse fiozinho que eu cortei aqui pra dentro. Aqui, ó, já foi a parte da frente da bolsa. Agora, a gente vai fazer a parte de trás. Então, pra fazer agora a parte de trás aqui da bolsa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na frente. A única diferença é que ela já tá presa aqui, né? A parte da lateral da bolsa. Então, eu venho aqui, ó, com a minha outra parte, que eu fiz igualzinha. Vou entrar aqui no primeiro pontinho. Aqui eu olho aqui na minha lateral, o primeiro pontinho aqui de cima. Vou vir aqui, ó, fiz um nozinho inicial no meu fio, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Puxo aqui, aquele fiozinho que a gente esconde depois, e faço ponto baixo. E vou fazer igualzinho eu fiz lá na frente, só ponto baixo. A única diferença é que a lateral já tá presa ali de um lado. Então, a gente só vai olhando, ajeitando, pra ver se tá ficando proporcional com o outro lado, ó. Mas não tem mistério. É só ir fazendo aqui do mesmo jeitinho, pegando aqui a lateral. Vou olhando aqui os pontinhos do outro lado. Vou ajeitando, e aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa naquela curvinha. Cheguei aqui na minha curvinha, ó, aqui já é o ponto da base da bolsa. E aí, você vê que se a gente for pegar aqui atrás, ó, é exatamente onde eu fiz a curva do outro lado, tá? Isso é bem importante. Então, a gente puxa aqui e vou fazer os 3 pontinhos dessa curvinha no mesmo lugar. 2 e 3 aqui no mesmo lugar. E ficou no mesmo lugarzinho que tá aqui do outro lado. E aí, vou seguir aqui fazendo um pontinho nos próximos aqui da minha base. Fiz aqui toda a minha lateral, né? Daqui até aqui, aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou fazer os meus pontinhos aqui da curva. Fiz o último, vou fazer mais 2 aqui no mesmo lugar. E vou descendo aqui do mesmo jeitinho, fazer toda essa borda e fechar aqui, igual eu fiz do outro lado. Pronto, gente, temos aqui a nossa bolsa, a estrutura dela pronta. Terminei aqui a voltinha, já escondi os fiozinhos aqui dentro. Olha aqui o espaço como que fica, as laterais. Aqui em cima eu gosto de fazer essa dobrinha, ó,
porque vai ser onde a gente vai encaixar a alça, tá? Vou mostrar pra vocês agora a parte da alça. Pra fazer a alça, eu vou fazer aqui com a corrente, então eu tenho essa corrente que eu compro por metro, então eu tirei um pedaço aqui maior, de 1,20 m mais ou menos, pra fazer a parte da corrente da alça transversal, e um pedacinho menor, com mais ou menos 33 centímetros, pra fazer a alça de mão. Então, aqui, eu venho com o meu mosquetão, dou uma dobradinha aqui nas laterais, ó, e vou passar ele aqui. Acho um buraquinho aqui e vou encaixando, passo aqui nesse meio, até sair aqui do outro ladinho, ó. Dou uma ajeitadinha. E aqui do outro lado a mesma coisa. E aí eu vou encaixar aqui, ó, ele articulado. Então, eu vou colocar primeiro aqui a minha corrente maior. Eu vou fazer a transversal. Encaixo aqui. E aí, eu vou encaixar a menorzinha. Que vai ficar aqui pra frente, pra fazer essa alcinha de mão. Vou pôr essa parte aqui pra dentro. E aí, eu fico aqui com essa alça maior, pra mim usar ela transversal no ombro. E aqui, uma alcinha de mão, que dá esse detalhe aqui na frente. Dá um charme aqui na peça, e eu posso carregar ela assim também, com essa alcinha de mão. Agora aqui, pra gente fazer um fechamento aqui na bolsa, né, pra não ficar assim aberta, eu vou usar o meu botão aqui costurável, tá? Vou colocar aqui, ele é de imã, fica bem prático. Vou mostrar pra vocês como que eu costuro. Eu cortei aqui, então, um pedaço de linha, passei na minha agulha, ó. Eu junto aqui as duas pontinhas e passo aqui no buraquinho da agulha, de forma que do outro lado fica um elinho. Então, eu vou posicionar o botão aqui no meio da bolsa. Vou vir aqui com a minha agulha, vou passar aqui, ó, por uma perninha de um ponto. Entro aqui no buraquinho do botão. E aqui, ó, o elinho final aqui, o cuidado pra não perder ele, que aí eu passo minha agulha pelo elinho, ó, e já vai prender aqui o botão. E aí, depois eu vou só fazendo movimento de vai e vem. Ó, que a linha já tá presa. E vou fazer esse movimento aqui nas 3 perninhas aqui do meu botão. Conforme você for terminando aqui cada perninha, para ir para a próxima, você passa por baixo aqui, ó. Encaixa sua agulha aqui num pontinho. E vai passando por baixo até você sair aqui próxima da outra perninha, tá? Para não ficar aparecendo muito aí a costura. E aí, chegando aqui no finalzinho, você vai entrar aqui na peça e não vai, ó, passa a agulha, mas não perde aqui esse elinho do final, ó. Pra gente fazer um nozinho, ó, eu passo por dentro, ó, pra prender aqui o meu pontinho no final, tá? Pode fazer isso umas 3 vezes. Vai dentro aqui do mesmo lugarzinho. Segura aqui, ó, o elinho no final. Passa por dentro, que aí você vai dar um nozinho. E aí, você pode cortar aqui o restinho do seu fio, bem rente. Dá uma ajeitadinha, ó, que fica bem preso. Do outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Aqui o botão, ó, fica bem prático. Ela fica com espaço interno muito bacana.
Nossa bolsa está pronta, ela ficou aí com uma medida de 27 centímetros de largura por 17 de altura. Aqui tem aquele outro modelo que eu mostrei no começo do vídeo, ela fica aqui com 25 centímetros de largura e 22 de altura. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!